Bom dia, povo de Deus. Esta manhã nós vamos meditar no Salmo de número 2, que tem como título O Reinado do Ungido de Deus. Como é um salmo de 12 versículos, vamos então ler todo ele, que diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituo o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Glória a Deus, aleluia, por esse salmo. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 25, dá a autoria desse salmo a Davi. Aqui temos revelações profundas a respeito do reinado de Davi e de Jesus. Quando lemos o Salmo de número 2, devemos vê-lo de duas formas, literal e alegórico. Os nossos olhos devem estar no reinado terreno de Davi e no reinado eterno de Cristo Jesus, porque se trata de um salmo messiânico revelado por Deus. Primeiro, esse salmo nos mostra, à luz da palavra, o estabelecimento do reinado de Davi, mas também aponta para o reinado eterno do Messias. Também nos revela a oposição feita pelos inimigos de Davi e, alegoricamente, a oposição feita pelo inimigo de Cristo Jesus, o Messias. Hoje, nos dias atuais, vemos abertamente a oposição e a perseguição ao Evangelho de Cristo Jesus na terra. Líderes mundiais, e olha que são muitos, são guiados pelo mal, conspiram contra Deus e a sua igreja. Parece que eles, olhando humanamente, parece que eles florescem e crescem, mas eles não sabem que logo serão cortados e queimados como erva daninha do campo. Vemos à luz do dia homens que desfrutam de um poder terreno e passageiro, se opondo contra a igreja do Senhor e tudo aquilo que pertence a Deus. Para fazermos uma melhor reflexão, vamos separar esse salmo em 4 partes. Primeira parte, do versículo 1 ao 3, podemos falar rebelião das nações ímpias contra Deus e seu ungido. Versículo 1, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O salmista começa questionando aqui, nesse salmo, o motim e a rebelião. A expressão usada pelo salmista, enfurece os gentios, significa literalmente que são muitos os inimigos que se opõem. O texto expõe a loucura dos esforços humanos, pois os povos imaginam coisas vãs. Vejamos, o mundo comandado pelo espírito do anticristo que já opera na face da terra, esse espírito, não aceita o reinado do Messias.
Por isso levanta homens para fazer oposição contra a igreja do Senhor aqui na terra. O homem ele é levado e é iludido por Satanás. O homem apenas planeja e imagina coisas vãs e sem valor, assim dizendo. Muitos deles procuram tesouros aqui na terra, sendo que o maior tesouro está nos céus. E muitos estão se enganando. No versículo 2, o salmista diz que as autoridades se levantam e conspiram contra o Senhor e seu ungido. Na verdade, as suas mentes estão cauterizadas, eles estão cegos pelo pecado. Eles enxergam o cuidado de Deus como um jugo no seu pescoço. Para eles, no versículo 3, os laços de amor do Senhor são algemas que os mantêm presos. Inclusive, o profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 4, fala sobre a ingratidão de Israel, citando esse mesmo texto desse salmo. E Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 5, versículo 5, cita também esse mesmo texto, falando sobre o pecado de Jerusalém e de Judá. A humanidade, na verdade, caminha de mãos dadas com Satanás, e estão sendo levadas, estão sendo enganadas, tá? Levadas para um desfiladeiro, onde terá uma queda fatal e, infelizmente, eterna. O texto nos mostra uma rebelião contra o ungido de Deus. Embora o ungido do Senhor fosse uma referência ao rei Davi, era também uma referência direta a Jesus Cristo, o ungido de Deus prenunciado pela casa de Davi. A igreja primitiva aplicou esse mesmo salmo em sua oração em um tempo de perseguição à igreja do Senhor. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 25, 26, tá? No versículo 4 ao 6, Deus dá uma resposta à rebelião do povo que estavam se rebelando, os ímpios que estavam se rebelando. Diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituo o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Os versos 4 e 6 nos mostram a reação de Deus frente a essa rebelião. Deus zomba dos homens maus e perversos. Mas quando eu leio esse texto aqui, me faz lembrar do profeta Elias, ali em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, quando o profeta zombou dos profetas de Baal, no Monte Carmelo, quando clamavam a um Deus que não podia ouvi-los, tá? Quem sabe está dormindo, quem sabe foi fazer uma viagem, gritem mais alto. E ali os profetas de Baal se cortavam, se contorciam, mas o Deus dele era um Deus morto, que não podia ouvi-los. E quando Elias reparou o altar, e ali então ele pronunciou para que todos vissem, tá? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. E ali Deus respondeu com fogo e se manifestou, sendo o Deus verdadeiro sobre os céus e sobre a terra. A Bíblia fala nesse salmo que Deus despreza os ímpios. O Senhor derrama sobre eles a sua ira, levando-os à confusão. O verso 6 diz que o Senhor constitui o rei messiânico no santo monte de Sião. O monte Sião, citado aqui nesse verso, faz referência à colina ao norte de Jerusalém, que abrigou o santo templo. Em algumas passagens bíblicas, cidade de Jerusalém também é chamada de Sião. No simbolismo bíblico, se refere a Sião celestial, onde um dia todos reinaremos com Cristo Jesus. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração e em seguida, no próximo dia, vamos meditar, tá? No versículo 7 ao 12, amém? Vamos fazer uma oração nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, peço a Ti, Senhor, que o Senhor alcance, Pai, todos que estão nos ouvindo, Pai, esta manhã, Senhor.
que o Senhor, meu Pai, faça, Pai, um avivamento, Pai, em cada vida, um despertamento espiritual, para que o povo venha acordar, Pai, e venha se refugiar, Pai, segundo a Tua palavra, porque Tu és, Pai, o verdadeiro Deus. Não existe outro além de Ti, Pai. Muitos estão enganados, Pai. Muitos estão, Pai, sendo levados, Pai, a precipícios eternos, Pai. Mas que possamos acordar, Pai, e seguir, Pai, segundo a Tua palavra e Teu evangelho, Pai, porque um dia todos estaremos contigo, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra para a honra e para a glória do Senhor. Amém.